Glória a Deus. Aleluia. Vamos se colocar de pé, igreja. Meus amados e queridos irmãos, eu queria que você olhasse para o seu irmão e dissesse assim: você é bem-vindo aqui neste lugar. Diga para o seu irmão assim: tem pão nessa mesa. Sente nessa mesa. Meus irmãos, onde tem mesa tem comunhão. Onde tem comunhão tem relacionamento. Onde tem comunhão, onde tem a mesa, tem a presença, tem a unidade, e dela o Senhor se agrada. Sabe, nós estamos dando isso aqui, mais um culto nessa noite. Eu queria que você começasse a deixar o Senhor gerar dentro de você um coração grato. Deixa o Senhor gerar em você, dentro do seu interior, um coração grato, sabe? Não olha para as adversidades em volta de você, da sua vida, daquilo que você tem passado. Não olhe para isso não. Mas deixa o Senhor te tocar de uma forma sobrenatural e você comece a olhar para as coisas pequenas. Olhe para as coisas pequenas mesmo. Olha para a sua vida, olha para a sua saúde, sabe? Olha para essa igreja, olha para o seu irmão que está do seu lado, olha para a sua família e deixa Jesus gerar isso em você, sabe? Porque, meus irmãos, um coração grato, um coração arrependido, quebrado e satisfeito no Senhor, ele atrai a presença. Então nós estamos aqui como igreja porque nós amamos a presença e temos expectativa em ouvir uma voz, em ouvir uma doce voz que sussurra sobre nossos ouvidos, sabe? Eu queria convidar você para que você comece a orar junto comigo. Antes de orar, eu queria deixar aqui uns salmos que ele faz parte dos nossos dias. Salmo 121, queridos: eu elevo os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? De onde é que vem o meu socorro, querido? O Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor é quem guarda você de todo o mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Então toda vez que nós lemos esses salmos, toda vez que nós oramos esses salmos, eu elevo os meus olhos para o monte. De onde que vem o meu socorro, queridos? Só vem de um lugar. Para aqueles que decidem olhar para o Senhor, para aqueles que decidem inclinar os seus olhos para o monte e olhar para o Senhor, porque é de lá que vem o socorro. É de Deus, é do Cristo, o Cristo que ressuscitou. Feche os seus olhos, igreja. Feche os seus olhos e comece a liberar de dentro para fora as mais belas palavras de amor ao Senhor. Você e o Senhor. Vamos lá, igreja. Jesus, nós rendemos ao Senhor. Nós nos rendemos. Nós somos completamente apaixonados pela tua visitação, Espírito Santo. Nós temos convicção e uma plena certeza de que o Senhor está neste lugar, Pai. De que o Senhor está neste lugar, Pai. Eu oro para que o Senhor gere em nós, Pai, um coração de que não veio apenas aqui, eu vim para receber, mas eu vim dar tudo de mim. Gera corações desse modelo, Pai, que veio entregar tudo de si. Entregar tudo de si por causa de um nome, por causa de um homem que morreu, que ressuscitou, que nos deu vida e nos livrou do pecado e da morte. Jesus, nós oramos para que o Senhor venha sobre este lugar, Pai. E assim como que o Senhor fez com aquele povo da igreja de Atos, que foram cheios do Espírito Santo, enche este lugar com peso de glória e toma completamente. Doce Espírito Santo, toma este lugar com a tua presença, com a tua doce presença, Deus. Nós temos grandes expectativas, Jesus, pelo derramado do teu Espírito. Espírito Santo, venha aqui e toma completamente este lugar. Comece a chamar o Espírito Santo, igreja. Convide Jesus. Convide Jesus.
Sim, Deus, tome os nossos lábios, tome os nossos olhos, as nossas mãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Santo, 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 tu és santo, 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 santo. Levante suas mãos. Santo, 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 santo. Declare ao Senhor. Santo, Mais uma vez, cante mais, com mais intensidade.
diminua. Eu me constranja. A sua glória e todo o seu amor, infinita bondade, servo de Todos os irmãos. desejável, admirável. Quem é como tu? Tu és o mais belo, o mais desejável. Cantará sua formosura. És o mais amável, o Rei admirável. Vou contemplar até me tornar santo. Cantará sua formosura.
o mais amável, o Rei admirável. Vou contemplar Jesus, até me tornar santo como Ele é, santo como Ele é. Vou até me tornar santo como Ele é, santo como Ele é. vou contemplar. Vamos lá, declare Eu vou isso. te olhar Até me tornar santo como Ele é. Santo, Vamos insistir nisso. quem não louvará, quem não cantará sua formosura. És o mais amável, bem admirável, quem não louvará a sua beleza, quem não cantará sua formosura. És o mais amável, bem vou contemplar até me tornar santo como Ele é, santo. Vou contemplar até me tornar santo Eu vou contemplar até me tornar santo como tu és, santo como tu és. Nos levante, eu vou contemplar, eu vou contemplar até me tornar santo como Ele é. Eu vou contemplar, eu vou contemplar até me tornar santo como Ele é. Eu vou contemplar. Você pode declarar isso com a liberdade do Espírito, testificando a palavra que diz: sede santo como é santo o vosso Deus. Ah, Senhor, nos transforme através da contemplação. Nós amamos a beleza da santidade. Nós amamos o Filho. Ele é santo e tão belo. Ah, contemple Ele. Deixe que Ele nos mude nessa noite. Eu vou contemplar, eu vou contemplar até me tornar santo como Ele é. Eu vou contemplar, eu quero me parecer
isso. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Levante suas mãos e diga: a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Profundo as riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os teus caminhos. Quão profundo as riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os teus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Somente ao Filho, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Oh, somente a ele toda a glória. Somente a ele toda a glória. Somente a ele toda a glória, honra, força e poder. As nações honram o Filho de Deus. Todos se prostram para ele. Todos se prostram, todos adoram. A ele a glória, pra sempre. Amém. Sim, Jesus. Nós clamamos por ti, Jesus, como noiva. Te dizemos: vem, Jesus. Ansiamos por ti, Senhor, e como igreja te dizemos: Maranata, Senhor. Ah, Jesus. O Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito e a noiva dizem: vem.
O Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Ora vem. Vigiando, esperando e apressando a sua volta. 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 Nós o esperamos, amém? O Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Ora vem. Vigiando, esperando e apressando a sua volta. 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 E ele virá
Quantos creem que eles vão vir aqui para levar a sua igreja consigo? Quantos aqui já estão sentindo a presença do grandioso e glorioso Santo Deus de Israel? Ele virá, essa promessa é infalível. Você vai contemplar toda a grandeza dele nessa noite, como daqui para frente, em todos os momentos da sua vida, porque ele virá. Ele virá, o tempo já está bem próximo, nós já estamos vivendo os últimos tempos, porque ele vem, ora, o Senhor Jesus vem, ele vem para buscar toda a sua igreja, ele vem para poder colher toda a sua lágrima, ele vem para poder te trazer uma cura, ele vem para te trazer uma libertação, ele vem para que você se sinta confortável, seguro aos braços dele, porque você está diante do Todo-Poderoso Santo Deus de Israel. Ele vem, o Rei de Justiça, ele vem para buscar a sua igreja. Quantos creem, levantem suas mãos. Quantos creem, levantem suas mãos e glorifiquem o nome do Senhor. Glorifiquem o nome do Senhor, pois aqui ele está de braços abertos. Por quê? Porque ele vem. Todo olho contemplará a sua glória, todo joelho se dobrará diante do Altíssimo. Não tem aquele que ficará de pé, porque grandioso e poderoso é só o Senhor, é só o Senhor, é só o Senhor, é só o Senhor, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome de todo-poderoso Deus. Ele vem, creia nisso, igreja, ele vem, e os tempos já estão tão próximos, ele vem. Aguarde a gloriosa chegada do Senhor, porque ele vem buscar toda a sua igreja. E contemple a grandeza e a glória dele, porque ele é o único autor e o motivo de você estar aqui dentro nessa noite, para glorificá-lo, para exaltá-lo, para engrandecer o teu santo nome, não só hoje, mas para todo sempre, amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Eu não sei vocês, igreja, mas o Espírito Santo está como fogo aqui dentro deste lugar. Eu não sei você, igreja, mas meu corpo está todo tremendo por dentro, porque o Espírito Santo de Deus, ele vem aqui para poder receber você, para que você seja contemplado com toda a grandeza do Eterno, aqui dentro deste lugar. E hoje, com certeza, você vai sair daqui saciado, e amanhã sentirá ainda mais sede dele, mais sede do Senhor, mais fome dele, mais fome do Senhor, porque ele sim, é o que te sustenta a cada dia. Glória a Deus. Meus irmãos, vou ler uma palavra aqui em oferta, na parte do Senhor nosso Deus, inspirado e impulsionado pelo Espírito Santo dele. Glória a Deus, obrigado. Que se encontra no livro de Gálatas, no seu capítulo de número 6, eu vou ler os versículos 9 e 10, que vai dizer assim: e não nos desfaleçamos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Ele vem. Sendo assim, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos filhos da fé. Ele vem. E essa palavra, vocês vão se perguntar, o que tem a ver isso como oferta nessa noite? O dízimo é um termo de obediência ao Senhor e amor. Todo mundo sabe disso. Quando a Bíblia fala sobre oferta, não quer dizer que o Senhor quer tirar tudo que você tem. Não. Não quer dizer que você tem que abrir mão de todas as coisas que tem na sua vida neste exato momento e entregar na casa do Senhor. Não é isso que Deus está te chamando de você nessa noite. Mas o Senhor nos faz a ficar cada vez mais atento e exercitarmos a nossa fé, para que possamos cada vez mais ser prósperos, para que o maligno não sopre aos ouvidos de muitos e falar bem assim: não vale a pena, o Senhor é dono disso aqui tudo, todo mundo sabe disso. Mas a palavra de Deus, ela nos impulsiona a ser próspero nessa terra. Essa palavra que foi lida aqui em Gálatas 6, do 9 ao 10, para que nós possamos
acatar, receber e fazer através de cada oportunidade que nós vivemos. O resultado dessas bênçãos que Deus tem derramado em nossas vidas, daquilo que nós viemos ofertar na casa do Pai, é o assento que nós estamos sempre sentados a cada culto. É esse painel que está colocado aqui, os instrumentos que o Senhor tem provido. É o estabelecimento que nós temos segurança aqui dentro. Isso já é uma grande vitória daquilo que nós todos juntos, como uma única família de fé no Senhor, fazendo acontecer por nossos esforços e pela obediência ao Senhor, da forma como Ele nos instrui, nos impulsiona a fazer. Porque quando a palavra de Deus fala isso bem claro em nossas vidas, é porque o Senhor não quer que os seus filhos venham perecer o pão, porque Satanás já está no mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Ele coloca incredulidade, ele coloca barreiras, dificuldades, para te impedir de você fazer o melhor para Deus. Você está aqui, já é uma grande vitória, já é uma oferta que você está ofertando a sua vida ao Senhor, ao adorando e engrandecendo o nome dEle, o exaltando. Mas quando você ajuda também na obra dEle, no tempo certo, e esse tempo chegou na vida de cada um, você vai colher com a forma da justiça do Pai, porque Ele é muito justo para poder te retribuir de uma forma que você não vai conseguir entender, mas de uma forma inexplicável. E eu tenho certeza disso. Atrás dessas cadeiras, esses assentos, tem um QR Code da igreja. Vocês podem estar ofertando pelo QR Code do aplicativo da igreja. Se você sentir vontade de ofertar em espécie, levanta sua mãozinha, nós vamos levar o envelope até você, para que você também possa ofertar em espécie. Você é livre. Faça isso segundo como propôs em seu coração. Faça isso segundo como o Senhor te impulsiona a você fazer nessa noite, para que a cada vez mais você viva 100 vezes mais na sua vida, em tudo que você fizer. Eu gostaria que você, meus irmãos, minhas irmãs, família em Cristo, levantasse somente a sua mão. Não precisa de você ficar de pé não, levanta só a sua mão assim, só a sua mãozinha. Todos você que crê nessa palavra, levanta só a sua mão. Eu vou orar por vocês agora aqui nessa noite. E eu tenho certeza, e se o Senhor não abrir as comportas do céu, como está escrito na sua própria palavra, e não derramar chuvas de bênção sobre a sua vida, eu não preciso mais de ler a palavra dele, porque está escrito. E eu vou declarar na sua vida agora. Simplesmente feche seus olhos, levanta só sua mão para o alto e ouça que o Espírito vai falar contigo nessa noite. O Espírito diz à igreja. E eu oro assim: Pai, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo de Nazaré, aqui está toda a tua igreja, Senhor Deus. Muitos que podem colaborar com a tua obra, e aqueles que não podem também, que o Senhor retribua da mesma forma. Pai, eu declaro que cada uma dessas vidas aqui, Senhor Deus, seja próspera em 100 vezes mais, Pai. Eu não sei a situação dos teus filhos, mas tu sabe, tu conhece, tu sabe da forma como o Senhor vai operar este milagre na vida de cada um, Senhor. Pai, eu declaro, meu Pai, na vida dos teus filhos, na vida da tua igreja, que se algo ainda estiver travando, meu Pai, a vida financeira dele, ou qualquer área da família dele, Senhor Deus, que seja desbloqueada agora nesse mundo espiritual, Senhor, para que as tuas bênçãos alcancem a vida e o coração de cada vida que se faz aqui presente nesta noite, Pai, para que eles possam contemplar a tua grandeza, Senhor, de uma forma, meu Pai, como resposta que muitos vieram buscar aqui nessa noite, Senhor, para que nada venha faltar, meu Pai, na família dos teus filhos, nada venha faltar, meu Pai, nas finanças dos teus filhos, Senhor, que seja sempre bem próspero, Pai. Eu declaro multiplicação sobrenatural contínua na vida de cada um dos teus filhos que se faz presente aqui nessa noite, e na vida daqueles que também estão, Pai, nos assistindo neste exato momento, meu Deus, em nome do Senhor Yeshua HaMashiach, eu declaro toda essa sorte de bênção na vida de toda a sua igreja.
Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. igreja preciosa do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa. Essa é uma noite muito alegre. Há muita presença do Senhor aqui. Quantos aqui já foram abençoados pela doce presença do Senhor? Amém. Nós temos ali no cantinho uma mesa com café. Você tem liberdade de se servir. Sejam todos muito bem-vindos, né? Nós somos o Ministério Aviva. Nós somos uma família que caminha em comunhão, oração e partir do pão. Nós amamos o Abba por quem Ele é e não pelo que Ele pode fazer. E nós ministramos séries, né? Durante períodos mensais ali, nós temos uma série de mensagens com um determinado tema. E nesse tempo nós estamos falando sobre a voz. E nós já recebemos muitas ministrações do Senhor, né? Nós ouvimos sobre ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós entendemos sobre a voz do Espírito Santo, né? A voz daquele que nos foi deixado para que nos conduzisse ao caminho da perfeição em Cristo, né? Caminho de estar no centro da vontade do Senhor. Nós ouvimos também sobre a voz do bom pastor. Até falei para o Caô, meu bem, essa palavra tua aí, para mim ela é a voz do bom pastor. O Caô falou sobre João 10, né? Sobre aquelas ovelhas que discernem a voz do pastor. E hoje, o que o Senhor trouxe ao meu coração é um pouco de tudo que nós ouvimos nesses dias, mas com uma ressalva. E aí eu queria te convidar, para a gente começar, para você abrir sua Bíblia comigo, para você acompanhar, em Hebreus, tá? Hebreus, no capítulo 1. Nós temos uma descrição muito interessante, né? Às vezes a gente pensa que esse tema, a voz, ele é um tema meio distinto, é um tema meio distante. Mas, na verdade, quando nós passeamos ali pela Escritura, nós vemos diversas vezes essa temática sendo trazida. E aqui em Hebreus,
o autor começa dizendo assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, Ele nos falou nesses últimos dias pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo e por quem também fez o mundo. Então, aqui nós vemos a palavra nos dizendo que Deus sempre comunicou-se com a sua criação, né? O Senhor ele levantava ali profetas, o Senhor levantava homens que fossem mensageiros da sua voz, que carregassem a sua voz. E aí, posteriormente, o Senhor nos enviou o próprio Filho em carne, que também ecoasse ali a voz do céu. Então, o primeiro ponto que nós precisamos entender é que Deus é comunicável, amém? Você pode dizer isso comigo: Deus é comunicável. O Senhor não é um Deus que fica em silêncio, Ele é um Deus que fala, Ele é um Deus que se relaciona, né? Até o pastor citou uma passagem que diz em Ageu que o Senhor ele não faz nada sem antes revelar os seus. Então, esse é o nosso Deus, né? É o Deus que ele é coletivo, Ele não é individual, Ele não tem um plano e que termina assim: eu decido só e eu faço só sem a participação de outros. Não, o Senhor ele tem prazer nesse envolvimento. Ele tem prazer em ver aqueles que são chamados para poder participar. E aí, se nós podemos trazer aqui para os nossos dias. Se eu caminho com alguém e eu ouço esse alguém falando comigo, existe uma questão básica de comunicação, que é: se eu ouço, eu respondo. Amém? Então, assim que se estabelece uma comunicação, é assim que se estabelece um diálogo, né? Estou caminhando ali, se eu estou passeando com o Cauã fala, eu respondo ao Cauã. E aí na palavra também nós temos alguns exemplos de pessoas que ouviram ao Senhor e responderam ao Senhor. Nós temos Abraão, ouviu ao Senhor, né? Me dá o teu filho. E ele responde: eu te dou o meu filho. Nós temos também Samuel, né? Que estava ali na sua velhice. E ele diz, e o Senhor fala: Samuel, Samuel. E ele diz: Senhor, eu estou aqui, eu te ouço. Nós temos a própria Maria, né? E o que o anjo procura por ela: Maria. E ela diz: eis-me aqui, faça-se em mim segundo a sua vontade. Então, nós temos aqui essa possibilidade de resposta. Se eu ouço uma voz, eu posso estabelecer essa comunicação. Então, aquilo que nós hoje vamos fundamentar como igreja é que nós fomos feitos para ouvir, mas nós também fomos feitos para responder. E quando nós respondemos, nós também ecoamos uma voz. Amém? Abre comigo em Romanos 10. Romanos 10. Nós, como igreja, fomos feitos para ouvir a voz do Senhor. Mas nós, como igreja, também fomos feitos para responder à voz do Senhor. E aqui, meus irmãos, nós precisamos, primeiramente, saber que essa é uma mensagem para o eu. Essa é uma mensagem para mim. Para que o Senhor me desperte. Para que o Senhor me transforme, para que o Senhor me incomode, me toque, me mude, gere em mim uma mudança necessária, amém? Então, olha só o que diz a palavra, lá a partir do 13, diz assim: todo aquele, Romanos 10, 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, mas Paulo começa a instigar isso, ele começa a confrontar isso. Olha só,
como invocarão aquele a quem não creram? Como crerão naquele em que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Sabe, nós estamos aqui hoje. O Senhor ecoou uma voz em nós, mas o Senhor usou alguém, não é verdade? O Senhor usou alguém para me alcançar. O Senhor despertou uma pessoa para falar daquilo que ela vivia, né? Eu até trouxe um pouco desse testemunho. E essa pessoa, ela falou, eu quero te levar em um ambiente, eu quero te levar em uma igreja, eu quero cultuar o Senhor com você. E eu até então vivi uma vida muito distante da igreja, não conhecia o Senhor. E essa pessoa me levou nesse ambiente. E a partir desse encontro que eu tive, foi um dia, fui no culto e aí conheci a presença, me senti abraçada pela presença, conheci o Espírito Santo no mesmo dia. Instantaneamente eu falei, cara, é isso que eu quero para a minha vida. Então, se nós somos servos de um Deus que se comunica, nós precisamos entender que Ele usa formas para fazer isso. E Ele diz em Hebreus que Ele usou profetas na antiga aliança. Ele enviou o próprio Cristo. E hoje, qual voz o Senhor escolhe para comunicar? Responde aí para você, meu irmão. É a minha. É a minha voz. O Senhor conta com a minha voz. Sabe, a voz que nós vamos, que o Senhor vai despertar nessa noite, é a voz da igreja. É a nossa voz como um coletivo. Não é porque só o fulano que ele tem vocação para o ministério evangelístico, só ele pode falar de Jesus. Mas só o fulano que consegue. Ei, não! Ei! Sabe, é impossível que eu receba um amor que mudou a minha vida, que inundou os meus dias, que transformou todo o meu ser, fique só em mim. É impossível que algo tão grande chegue em mim e pare em mim. Nós somos chamados a entender que da mesma forma que o Senhor me ama, Ele ama transbordar através de mim. E Ele ama se revelar a outras pessoas que me cercam. A voz da igreja em você, meu irmão. Em você, minha irmã. A voz da igreja somos nós nessa geração. E aqui nós precisamos parar para perceber o que é que está no coração de Deus. Sabe, por que o Senhor me salvou? Por que o Senhor derramou esse amor sobre a minha vida? Será que é porque você é o fim da obra de Deus? Não, porque eu vou morrer numa cruz só para salvar a família do Douglas, só para salvar a família do Cauã. Ei! Não, é para que através de mim algo aconteça. Amém? Nós somos o meio pelo qual a obra de Deus se expande. Nós não somos o fim da obra, amém? É aquilo que a gente até fala, meu irmão, se fosse só para você ser salvo, na hora que você aceitou Jesus, você subia. Né, irmão Fábio? Opa, não tem mais nada para fazer. Já está. Não. Através de mim. O Senhor, Ele passa por mim o seu amor, a sua salvação, o seu sangue, para que através de mim algo aconteça. O desejo do coração do Senhor é ser conhecido por todos. E a quem essa missão foi dada? A palavra diz, uma passagem que muitas vezes a gente acaba replicando ali, mas eu queria que nós nos atentássemos ao que está escrito em Abacuque 3. Vê só, a Bíblia fala assim,
Abacuque 2, verso 14. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Conhecimento da glória de Deus. Como as águas cobrem o mar. É o que Paulo está falando. Como que vão conhecer? Se não tem quem pregue, se não tem quem fale, se não tem quem anuncie, se não tem quem revele, se não tem quem comunique. O Senhor continua se comunicando, mas como essa glória se tornará conhecida em Vila Nova de Colares? Sabe como esse grande amor de Deus vai ser conhecido aqui na Serra? Como que essa salvação que está em Cristo vai alcançar jovens, mulheres, homens que muitas vezes estão vivendo uma vida aprisionados? Pensa em como eram seus dias antes de Cristo. Como eram seus dias antes dele. Sabe, às vezes, ainda que muitas vezes a gente venha de um berço ali onde nós estamos inseridos, todos nós, meus irmãos, temos um dia do encontro. Ah, esse dia eu encontrei com ele. Pensem como era antes. Agora pensem como ele preencheu você. E pensa como que ele pode continuar preenchendo vidas através de você. Sabe, muitas vezes você já fez isso por um tempo. Às vezes por um tempo você saía, anunciava nas ruas, levava a palavra. E às vezes isso de alguma forma pode ter esfriado. Ah, já passou, foi uma fase da minha vida. Ei, permita que essa chama seja reacendida outra vez. Sabe, o amor do Senhor é uma chama incessante. A voz do Senhor é uma voz que ecoa sobre as nações, através dos filhos e filhas. Agora eu te pergunto, durante essas ministrações que nós tivemos aqui sobre a voz do Espírito, a voz do bom pastor, responde para você: você já ouviu a voz do Senhor? Sim ou não? Eu já ouvi, gente. E a pergunta é: o que você fez com isso? O que nós temos feito com a voz do Senhor? Eu ouvi o Senhor, eu ouvi algo dele. E depois de ouvir o Senhor, o que nós temos feito? Como nós temos respondido? E aí eu entendo que responder ao Senhor de uma forma alinhada ao seu coração é amar aquilo que Deus ama. Eu respondo ao Senhor de forma alinhada à sua palavra, de forma alinhada ao seu coração, quando eu amo aquilo que Deus ama. Eu preciso conhecer o que está no coração do Senhor. Eu preciso conhecer o que está no coração do Senhor. E o que é que está no coração de Deus, igreja? É ser conhecido por todos. O que queima no coração de Deus é ser conhecido pelas nações. É o cumprimento de Abacuque 2,14, que a terra se enche do conhecimento da sua glória. Que o sangue do seu filho seja derramado sobre as nações. Que todos sejam reconciliados outra vez com o Pai. Que todos sejam enxertados na videira. Amém, igreja? Nós estamos todos fluindo nisso, amém? Então, sabe, fala isso comigo. Eu tenho, bora mais alto, eu tenho uma missão. É tornar Deus conhecido. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão nessa terra, igreja. É tornar o Senhor conhecido. E aqui, eu queria trazer um ponto bem polêmico. Que é uma frase que muitas vezes nós ouvimos. E às vezes, gente, porque a gente ouve isso, a gente chega no lugar de comodismo, sabe? Mas uma coisa que nós sempre falamos aqui, o evangelho é assim.
desconfortável. E olha só, quem já ouviu uma frase que diz assim: pregue, se necessário use palavras. Se você já ouviu, levante sua mão. Quem já ouviu? Pregue, se necessário use palavras. Sabe, essa é uma frase legal e bonita. Mas essa frase, ela nos coloca em um lugar tão confortável que ela anula a verdade. Abre comigo lá em Marcos 1. Marcos no capítulo 1. Marcos 1, olha só o que a palavra diz no 14. Depois que João Batista foi entregue à prisão, veio Jesus para Galileia fazendo o que, igreja? Pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está se cumprindo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então, o que a Bíblia está nos dizendo é que o próprio Cristo, depois que João Batista foi entregue à prisão, Jesus saiu na rua e pregou o evangelho. Agora, o Senhor Jesus, ele podia ter só continuado fazendo milagres. Ele podia só ir onde tinha um cego e liberar cura sobre esse cego. Ele podia ir só onde o leproso. Ele podia. Mas a pregação é necessária. Se não fosse necessária, nós não teríamos a palavra revelada em nossas mãos. Sabe, o bom testemunho, ele impacta. O bom testemunho, ele marca vidas. O bom testemunho, ele gera algo ali. Mas é a pregação que salva. É a pregação que liberta. É a pregação que gera uma mudança de vida. É a palavra, igreja. É a pregação do evangelho. Então, sabe, não se contente em... eu vou chegar no meu trabalho e eu só vou ter um bom testemunho. Sabe, ter um bom caráter, um bom comportamento, qualquer um pode ter. Mas o evangelho, a palavra, meus irmãos, isso aqui, sabe, é o maior dos presentes. É o maior privilégio das nossas vidas. Ter a palavra do Senhor revelada, sabe? Você olhar para a sua vida e você falar assim: cara, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. O Senhor mudou a minha vida na cruz. O Senhor me libertou, sabe, de uma condenação eterna. Sabe, o que nós precisamos entender é que nós somos, na verdade, dignos só da condenação, se não fosse a graça do Senhor nos alcançando. Sabe o que nós temos feito com isso? Eu recebi tanto de Deus, o que eu respondo ao Senhor? Isso precisa, sabe, chocar os nossos dias, porque parece que está tão confortável. Parece que muitas vezes é só mudar o status. Eu virei crente, eu vou só mudar o meu status. Não, igreja. É uma responsabilidade eterna. Ou é eternamente diante de Deus, ou é eternamente distante de Deus. Sabe, são eternidades que estão diante de nós. É a eternidade de Vila Nova de Colares, das pessoas que passam aqui. Pensa, ver alguém eternamente condenado a viver distante do Pai. Meu Deus. Meu Deus, isso precisa, sabe? Onde está a nossa voz depois que nós ouvimos a voz do Senhor? Lá em Romanos 8, olha só,
Romanos 8,19. Porque há uma ardente expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Há uma ardente expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Sabe, o Senhor fez o coração do homem com uma eternidade. Isso está lá em Eclesiastes 3, no capítulo 11. Eu vou ler rapidão. Eclesiastes 3, no verso 11. A Bíblia diz que o Senhor plantou a eternidade no coração do homem. Isso significa, igreja, Eclesiastes 3, olha só, Eclesiastes 3, o Senhor fez tudo formoso em seu tempo, e Ele pôs no coração do homem, sem que esse possa descobrir, e Ele pôs a eternidade no coração do homem. Na Bíblia de vocês está assim? 3:11. O Senhor pôs a eternidade no coração do homem. E aí, meus irmãos, nós precisamos entender que todo mundo, todos nós, temos um anseio no coração. Eu e você fomos feitos com um anseio no nosso coração, sabe? E aí, enquanto nós não temos o Senhor, todos nós estamos buscando ser preenchidos. E aí, daí é que nasce as idolatrias, daí é que nasce os outros amores, porque é uma tentativa natural de preencher esse desejo. Mas nós sabemos, o desejo pelo eterno só é preenchido com o eterno. Tão bom quanto ouvir a voz do Senhor é ser boca de Deus nessa terra, é ser uma resposta nessa geração. E aí nós precisamos entender que existe um amor no coração do Senhor que precisa alcançar os nossos corações, para que através disso nós possamos ser resposta. E aí eu coloquei aqui 3 pontos que nós precisamos entender e comunicar. Uma pregação necessária, clara e objetiva. Nós precisamos comunicar salvação, igreja. Perdão de pecados, redenção e reconciliação, salvação. Sabe, às vezes a gente pensa, cara, é tão inconveniente tocar nesse assunto aqui com fulano. Cara, como que eu vou conseguir criar essa ponte para poder chegar nesse assunto? Meu amigo, existe o Espírito Santo. Clame ao Espírito Santo. Sabe, clama por uma estratégia. Uma vez eu vi um vídeo de um evangelista, né? Ele posta vídeo no YouTube de como que ele chega nas pessoas. E aí ele chegou numa loja e estava muito quente. Ele, rapaz, que quente, hein, que tá. Jesus podia voltar para a gente ter uma vida assim, tranquila com Ele. Que existe um negócio que é mais quente. E aí ele teve, né? Foi trazendo ali com graça a pregação do evangelho, evangelizou a atendente da loja. Então assim, existem estratégias que nós podemos usar e comunicar, mas nós precisamos falar claramente. Claramente, existe um caminho de eternidade. Comunicar isso de forma compreensível, porque às vezes a gente encontra ali uma pessoa, não, mas eu tenho fé em Deus. Eu tenho fé em Deus e para na fé em Deus. Nós precisamos ir mais fundos, com ousadia sim, e graça do céu. Precisamos falar sobre arrependimento, sabe? Olha o próprio João Batista. Chegava chamando todo mundo de raça de víboras, porque é necessário. É necessário que se fale sobre isso. É necessário falar que sem santidade nós não veremos a Deus. É necessário nós entendermos que nós precisamos estar revestidos com santidade para nos achegarmos a Deus. Que os nossos pecados nos afastam de Deus. E quem está sujo em pecado está distante do Senhor. É necessário, igreja, nós entendermos sobre isso.
e comunicarmos sobre isso, erguermos a nossa voz nessa geração. É necessário nós falarmos sobre graça. A graça é um presente do Senhor. É um presente do Senhor, mas sabe, muitas vezes a gente pensa que a graça, né? É só para me livrar, é só para eu usar quando tiver assim. Não, sabe, a graça é o que nos permite hoje estarmos aqui comunicando o Evangelho e sairmos e continuarmos revelando essa verdade. Então, de forma clara e objetiva, nós precisamos ter esses pontos estabelecidos na pregação da palavra. Sabe, nós somos amados, somos. Mas vamos dizer que do jeito que tá bom? Não. Santidade, igreja. Você é muito amado pelo Senhor e não precisa mudar. Não, e isso não é o evangelho da cruz. A nossa vida, ela é uma vida em Cristo. Se com Cristo nós estamos crucificados, com Ele nós vivemos. Santidade, sabe? O nosso testemunho impacta sim, mas aquilo que sai dos nossos lábios, sabe, salva a igreja. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos ter consciência de quem nós somos perante o Senhor. E eu queria que você abrisse sua Bíblia para a gente ir caminhando para o final. Em 1 Coríntios, no 15. Para a gente entender sobre esse plano macro do Senhor. Olha só, a partir do 20, que a Bíblia fala. Aqui nós temos basicamente a obra, tá? A partir de Cristo e o fim dessa obra. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias do que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregue o reino a Deus, ao Pai, e quando tiver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo do seu pé. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que se escuta aquele que as sujeitou. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. E aqui eu queria fixar isso, que Deus fala individualmente para alcançar coletivamente. O Senhor, Ele governará sobre as nações. E o Senhor, como nós estamos falando, Ele é claro no seu propósito, sabe? Então, Deus, Ele não é um Deus de confusão, de deixar a ponta solta. Mas e isso? Mas e aquilo? Nós temos a palavra revelada em nossas mãos e nós não podemos substituí-la, sabe? Eu sei que muitas vezes a gente tem um devocional que ele vem ali com a explicação e é uma bênção. Nós devemos ter as formas que mais nos edificam. É melhor para mim entender assim. Sim, mas a gente não pode substituir pela palavra, a leitura da palavra, a nossa busca pela revelação do nosso Senhor. Então, Deus, Ele é um Deus comunicável, amém? Nós somos feitos para respondê-lo, amém? E nós somos feitos para ecoar a voz da igreja, amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu te
convido nessa hora a você colocar a mão sobre o seu coração. Senhor, nós oramos para que o Senhor sonde os nossos corações, Senhor. Senhor, sonda os nossos corações, Senhor. Nós oramos, Pai, para que o Senhor tire de nós toda negligência da pregação da Tua palavra, Senhor. Senhor, nós não queremos nos esquivar daquilo que está determinado sobre nós, aquilo que é um bom presente. Senhor, tão maravilhoso quanto ouvir a Tua voz é responder ao Senhor e é ecoar a nossa voz nessa geração. Senhor, nós oramos mais uma vez para que o Senhor se comunique conosco nessa noite. Se comunique conosco nessa noite e faça ressoar através das nossas vidas a Tua voz. Deus, faça ecoar a Tua voz através de nós. Senhor, eu oro nessa noite por fome e sede da Tua palavra. Fome e sede da revelação. Pai, que nós possamos conhecer aquilo que a Bíblia diz, aquilo que está escrito, para que através daquilo que o Senhor comunica, através daquilo que nós conhecemos, nós possamos anunciar salvação às nações. Pai, que nós possamos anunciar a redenção que há em Cristo. Ah, Senhor, há uma boa nova em Cristo. Há uma boa notícia a ser espalhada. E nós oramos, ecoe a Tua voz sobre a Tua igreja e nos desperte a ecoar nessa geração a voz que vem do Teu trono. Espírito Santo, vem destravando a nossa voz nessa noite, em nome de Jesus. Nos desperte. Nos desperte, nos desperte, Espírito Santo de Deus. Nós oramos para que o Senhor nos desperte, Senhor. Nós queremos responder com a voz da igreja, a voz da igreja, a voz da igreja. Nós queremos dizer que a igreja não se cala diante dessa geração. A igreja não se intimida, a igreja não muda a Tua palavra, a igreja não se esquiva, a igreja permanece fiel, a igreja não muda Jesus. Assim como o Senhor viu João Batista anunciando, Paulo anunciando, Pedro pregando, nós também queremos continuar, Senhor. Nós queremos continuar, Senhor, essa linda missão, Senhor. A igreja não muda, Jesus. A igreja permanece fiel, Jesus. Senhor, nós amamos a Tua palavra, Senhor. Nos desperte em paixão pela Tua palavra, Jesus. Ah, Jesus, eu oro para que o Senhor libere o amor sobre nós, Jesus. O amor, Jesus, pela Tua palavra, o amor pela Trindade, Jesus. Desperte o amor, Jesus. Nos envolva em amor, Jesus. Nós oramos, nos envolva em amor, Jesus. Se fazes morrer para coisas delas. É como unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. O Teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. Quando Tu chega, fica tudo colorido.
outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez, faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz-me morrer pras coisas desse mundo, faz-me morrer pras coisas que me afastam de você. O teu perdão é como um aguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. O teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. E quando tu chega, fica tudo colorido, fica tudo colorido. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez, faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, reduzes, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, reduzes, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, reduzes, como na primeira vez. Faz outra vez, 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 como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez. Vamos inundar este lugar cantando Faz outra vez, mais uma vez. De dentro pra fora, cante. Faz outra vez. Faz outra vez, faz outra vez, Como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra
pare, igreja, continue a cantar. Faz outra vez. Faz outra vez. Ei! Faz outra vez. Como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Sim, Jesus. Como na primeira. Coloque a mão no seu coração, igreja. Sim. E comece a falar: Jesus, nós queremos de novo. Nós queremos que o Senhor faça mais uma vez de novo em nós. Que a paixão pelos primeiros dias e o desejo ardente pelo Senhor aumenta a intensidade em nós, Espírito Santo. Vamos lá, igreja, comece a orar por isso. E aumente o som da sua voz. Não dê descanso em buscar, em conhecer o Senhor. Espírito de Deus, Espírito de conhecimento e revelação, abra os nossos ouvidos para que a igreja, para que o Espírito ouça, para que a igreja ouça a voz do Espírito Santo. Em nome de Jesus, Espírito de Deus, faz outra vez em nós. Faz outra vez em nós. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira. Ah, Jesus, nós temos saudade. Jesus, nós temos saudade, Jesus. Daqueles dias onde nós víamos, onde nós sentimos um toque do Espírito, Deus. Eu oro para que o Senhor acorde aquilo que está adormecido dentro de nós, Pai. Deus, eu oro para que aqueles que nunca sentiram o mover de dentro para fora, que o Senhor se mova agora, Espírito Santo. Sim, se você nunca foi levado em um lugar de profundidade, começa você a pedir este lugar, igreja. Queridos, começa a pedir isso ao Senhor Jesus. Eu quero experimentar de uma abundância a graça, de infinita misericórdia do Senhor dentro de mim. Se você nunca ouviu a voz do Espírito, começa a pedir: Deus, eu quero ouvir uma voz. Se o Espírito Santo nunca se moveu em você de uma forma sobrenatural, começa a dizer: Deus, eu quero. Porque a palavra do Senhor diz: aquele que pede, recebe. E aquele que busca incansavelmente encontra. Comece a pedir isso ao Senhor e comece a buscar incansável, para que o Senhor se manifeste em você. Doce Espírito, revelação, sim, Espírito Santo. Se você ora em línguas, comece a orar em línguas neste lugar. Inunda este lugar, igreja. Vamos lá. Espírito, doce Espírito Santo, doce Espírito Santo. Sim, Jesus, sim, Jesus, sim. Faz outra vez, faz outra vez. Faz outra como na primeira. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra como na primeira. Faz outra vez. Faz outra vez.
faz outra vez. O Senhor está liberando sobre nós um cântico novo, igreja. Um cântico novo neste lugar, um cântico novo sobre os nossos lábios. Sim. Ei! Feche os seus olhos. Lembra do seu primeiro encontro com o Senhor. Vamos lá, fica de olho fechado, igreja, e comece a lembrar desse tempo com Jesus. Feche seus olhos e comece a lembrar assim de você e o Senhor. O Senhor e você. Lembra? Lembra como você queimava na presença? Queimava. Lembra? Nós estamos cantando Faz Outra Vez, porque é uma fome desesperada dentro de nós. Sim, Jesus. Sim. Como na primeira vez. Faz outra, faz outra, faz outra, como na primeira. Sim, Jesus. Outra vez, faz outra vez, faz outra vez. Sim, Jesus. Nós te amamos, Jesus, por isso que nós estamos aqui, Deus, como igreja. Nós somos filhos, Deus, no qual foi comprado a preço de sangue. Obrigado, Jesus, porque nós somos redimidos. O Senhor não olhou para quem éramos, mas o Senhor olhou para quem nós tornaríamos em Ti. Deus, não há nada que possamos fazer, cantar louvores, estender nossas mãos que vai nos fazer digno de algo, Deus, não. Mas a Tua graça tem nos alcançado, Jesus. E hoje nós fazemos parte da família de Deus. Fazemos parte de um banquete que o Senhor estendeu, Deus, para que todos viessem e participassem, Jesus. Obrigado, Jesus, pela Tua presença aqui neste lugar. Obrigado porque temos aprendido de Ti, Jesus. Os nossos ouvidos têm ouvido uma voz soprar sobre dentro de nós. Ah, Espírito Santo, essa casa é sua, Jesus. O Senhor é o Rei da glória, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dizer um amém, igreja? Diga bem forte: eu te amo, Jesus. Bem forte mesmo: eu te amo, Jesus. Diga assim: tu és o meu melhor amigo. Agora você pode aplaudir bem forte ao Senhor e sentar no seu lugar. Amém. Glória a Deus, aleluia. Pode sentar, Fê, pode sentar, Fernando, Marli, pode sentar. A igreja. Amém. Bom demais. Glória a Deus. Pode acender até aquela última lá, ó. Pode acender já, né? A última. Já acende tudo logo. Pronto. A última não acende, não, é só aquele negocinho, não. Vocês estão felizes? Eu esqueci. Estão felizes?
Amém. Nós chegamos ao final de mais um culto, meus irmãos. E é tão bom quando nós estamos reunidos como igreja e encontramos um lugar de liberdade. Tão bom. E você é livre. Você fica à vontade. Amém. Nós estamos reunidos aqui, meus irmãos, todos os domingos às 18 horas. É tão bom esse horário, né? Termina o culto cedo, vai para casa cedo. E quinta-feira, nós estamos aqui também, às 17h30. E tem uma programação muito especial, que é todo sábado, 7 horas da manhã. É o culto dos guerreiros. É difícil vir para esse culto 7 da manhã, viu? Porque sábado a gente quer dormir até mais tarde. E aí imagina, tá fazendo frio esses dias. Aí você acorda, você quer vir para o culto 7 da manhã. Eu falei o quê? 17? Baguncei tudo. Mas entenderam? É 17h30, quinta 17h30. Vamos lá de novo. Quinta-feira, 17h30. Eu falei 19, 17. E o que? Ah, tá. Quinta-feira, 7h30. Pronto. Tá? E sábado, nós estamos todo sábado aqui, meus irmãos. Todo sábado. Às vezes a gente coloca no grupo da igreja, às vezes não, porque acaba, né, passando ali batido. Mas todo sábado, se você vier aqui 6h59, 6h58, vai estar já a gente aqui entrando aqui para abrir e preparar o ambiente. É uma sala de oração que nós temos aqui. Na sala de oração nós viemos aqui, colocamos um fundo musical e nós oramos. Nós oramos durante 1 hora, às vezes passa 1h10, 1h20, sabe? A gente vai orando, vamos fluindo, sabe? Nós oramos por alguns temas muito importantes como igreja, que nós devemos orar. Nós oramos por avivamento aqui em Vila Nova de Colares, igreja. Nós cremos em um avivamento aqui em Vila Nova de Colares. Nós oramos por isso como igreja, sabe? Nós oramos pela igreja perseguida, sabe? No Oriente Médio, na igreja perseguida nesses países que são, sabe? No Brasil a gente não sofre uma perseguição ainda. Por mais que está começando as dores de parto, mas não tem, sabe? Mas nesses países onde tem cristãos sendo mortos, meus irmãos, nós como igreja precisamos orar pelos cristãos, pelos nossos irmãos. Nós oramos pela igreja perseguida, nós oramos pela igreja local, nós oramos pelos nossos jovens e adolescentes. Por enquanto os jovens estão chegando, tem poucos jovens, mas nós cremos que nós vamos, meu irmão, isso aqui vai encher de jovem, que não vai dar conta, vamos ter que derrubar essa parede e abrir um próximo lugar ali para poder comportar essas vidas. Porque nós já estamos orando por eles. Nós cremos, meus irmãos, que os jovens e adolescentes desse bairro, dos bairros vizinhos, da nação brasileira, eles não serão mais influenciados pelo mundo, eles vão influenciar uma geração para Jesus. Amém? Então 7 da manhã no sábado está sendo incrível aqui que nós estamos vivendo. É difícil acordar, eu sei. Porque eu fico com preguiça. Eu falo, rapaz, será que eu vou hoje? Eu falo, não, eu vou. Você acha que é fácil? Não é. Mas nós temos crescido no lugar de oração. Amém? Você não pode sair daqui correndo sem antes tomar um cafezinho fresquinho. Quem foi que fez esse café hoje? Foi o Doug? Foi quem, Doug? Quem foi que fez esse café hoje? É aquele ainda? Então acabou, nunca mais. Deve ter uma rapinha ali. Mas toma um cafezinho, meu irmão. Você precisa cumprimentar pelo menos 4 pessoas que você viu, que você nunca viu na sua vida. Fala, vou lá cumprimentar aquele irmão ali. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe. Que seja uma semana sobrenatural, cheio da presença. Em nome de Jesus, todos dizem...